Aqui nos encontramos mais uma vez para partilhar sugestões de leitura e para que algumas destas leituras sejam uma porta que se abre para a descoberta da paixão pela literatura e pelos mundos que ela guarda em si e que nos revela para o nosso enriquecimento interior e também para termos uma visão global daquilo que nos interessa, que nos motiva e nos mobiliza. Começo por vos sugerir um livro que vale a pena ter, guardar, ler e partilhar com os outros. É mais uma edição com a chancela de Dom Quixote das Crónicas de António Lobo Antunes, prática literária e pré-literária em que Lobo Antunes também é um mestre. Muitos são aqueles que eu conheço que preferem, aliás, o António Lobo Antunes cronista, antes mesmo de gostarem dele como grande narrador e autor de romances que marcam a literatura europeia do século XX e do século XXI. Um autor que dá sempre o gosto de ler. Crónicas de António Lobo Antunes, com o prefácio de Marcelo Rebelo de Sousa. Chamada de atenção agora para um outro livro que vale a pena ter, um livro que enriquece a literatura contemporânea e que é escrito por alguém que tem uma obra vasta, reconhecida, aplaudida. Falo do escritor inglês Julian Barnes, nascido em 1946, que o público português descobriu, na maior parte dos casos, em O Papagaio de Flaubert. O Homem do Casaco Vermelho é um livro que dá gosto de ter e ler, para descobrirmos também o seu universo narrativo. É um livro no qual Julian Barnes coloca três personagens, três homens juntos em 1885. São três cavalheiros franceses que chegam a Londres para passarem alguns dias que são de compras decorativas e intelectuais. Mas como é o livro de um homem muito culto, é também um livro sobre a Belle Époque, sobre as grandes figuras intelectuais desta época, desde Sarah Bernhardt até aos escritores, até Proust, já na transição quase para o século XX. Um livro apaixonante, que é um grande momento de literatura e também uma abordagem quase sociológica do tempo a que a narrativa se refere, profusamente ilustrado, e um livro que também nos ensina a perceber melhor essa época, a transição século XIX para o século XX, através destas figuras apaixonantes. A não perder, O Homem do Casaco Vermelho. Temos, por outro lado, uma sugestão de leitura interessante e inesperada, com o título Que Salazar era o Salazar de Fernando Pessoa, com textos do poeta dos heterónimos, que são enquadrados por comentários e uma cronologia breve de Um Ditador Longo, da responsabilidade do editor Manuel Fonseca, que aqui surge também como um investigador, um estudioso da obra e da época, um livro que dá gosto de ter para quem quiser conhecer melhor Fernando Pessoa, o seu pensamento político, a sua obra e também o modo como ele viu o ditador, com o qual não simpatizava, e a cronologia breve do Ditador Longo ajuda-nos a perceber melhor Pessoa e Salazar e a sua época. Um livro que dá gosto de ter para percebermos melhor este tempo e o tempo passado que foi de Pessoa, de Salazar e da escrita apaixonante de um homem que conseguiu ser vários, sendo só um e ficando na memória literária do século XX para recordarmos ao longo ainda de muitos anos. A última sugestão vai para um livro com a chancela da Bertrand Editora, que é um livro de Kishore Mahbubani, A Queda do Acidente, uma provocação, um livro que nos pergunta de uma forma muito direta e perturbante porque é que o Ocidente se sente perdido. A resposta, diz o autor, é relativamente simples. No início do século XX atingimos um ponto de viragem que foi histórica, com o Ocidente a recusar-se a aceitar ou a adaptar-se a uma nova era em que potências como a China e a Índia mostram o poder enorme que têm na organização da economia e da sociedade a nível mundial e que nos mostra também onde é que o Ocidente falhou, que respostas não conseguiu dar, o que nos leva também a refletirmos sobre esta época que estamos a viver, com o radicalismo e o fanatismo talibã a chegar ao poder em Cabul, depois dos norte-americanos, aos milhares, terem abandonado
o Afeganistão e deixando as portas abertas a pessoas que, com o radicalismo ideológico e religioso dos talibãs, perseguem mulheres, raparigas, fecharam e penso que continuarão a fechar as portas das universidades, dos locais de trabalho, transformando no inferno a vida das mulheres em nome de um ideal religioso que abriu as portas à Al-Qaeda, ao radicalismo que fez do Afeganistão uma verdadeira placa giratória do terrorismo internacional, e este país em que nunca conseguiram vencer desde Alexandre o Grande da Macedónia até aos ingleses do século XIX, passando pelos soviéticos no final do século XX e pelos norte-americanos até agora, até o abandono do Afeganistão. Isto leva-nos a perceber porque é que o Ocidente receou o leste, que se desenvolveu do ponto de vista económico e tecnológico, a não perder A Queda do Ocidente, uma provocação, um livro que nos ajuda a perceber melhor o mundo e, sobretudo, o Ocidente que somos em relação ao Oriente que os outros são, e que vai impondo também as suas regras e as suas resistências.